Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. Se você quer saber minha opinião, segue no vídeo. Você sabia dessa que na década de 60 tivemos uma série do Missão Impossível? Bom, ela era mais pé no chão devido às suas proporções, orçamento e tudo mais, mas a série já tinha sua essência do que a gente poderia ver lá na década de 90 do primeiro filme do Missão Impossível. Lógico que o primeiro filme do Missão Impossível ele era mais pé no chão, não era tão grandioso, sua cena de ação e tudo mais, do que tem hoje em dia. O mais interessante de tudo isso, a gente pensa o seguinte: Tom Cruise não utiliza dublê. Então é mais interessante também para o diretor que ele consegue pegar alguns ângulos que se fosse com dublê não conseguiria fazer isso. Também é legal pensar o seguinte, que são poucos atores que tem essa loucura de não utilizar dublê e ele mesmo fazer essas cenas radicais, né? A gente pensa o seguinte, que qual outro ator que já fez isso? O Jack Chan. Então teve uma cena tão icônica que a gente que viralizou na internet, de ele relembrando junto com a filha momentos que ele se arriscava bastante, que não utilizava dublê, e ele fez muito bem, só que agora, devido à idade, ele não faz mais isso, né? Mas ele marcou uma geração de ser um excelente ator na área de ação e ao mesmo tempo ele não utilizando dublê, né? Eu imagino que o diretor não tem intenção de pegar algumas referências de outros filmes, né? É muito difícil ele fazer um filme totalmente autêntico, sem nenhuma referência de outro filme, ou alguma coisa clichê, ou uma coisa que já foi visto em 300 milhões de filmes, né? Porém, existem duas cenas que estão no trailer que falam, cara, isso já vi em alguns filmes e que eu vi nesse ano. Como por exemplo, o John Wick sempre costuma ir nessas baladas onde tem neon pra caramba, e nesse filme do Missão Impossível Acerto de Contas a gente vê uma balada cheia de neon, né? Então pra mim logo já remeteu essa cena. Outra é o Velozes e Furiosos 10, onde tem uma cena bem perto do Coliseu, destruindo tudo e tal. Isso tem no Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. Porém, são pequenas cenas que me lembram, não que realmente o diretor pensou, eu gostei dessa cena, eu quero utilizar, eu gostei dessa cena desse filme que eu vi, eu quero colocar no Missão Impossível. Não, pode ter sido? Pode, mas um ao milhão que pode ter sido esse pensamento desse diretor, né? O filme é um pouco mais sério de todos os filmes do Missão Impossível, até porque a consequência desse filme é muito maior do que os outros filmes, e até porque ele é parte 1 e a parte 2 vai lançar, se não me engano, vai lançar no ano que vem. Ao mesmo tempo, tem bastante cena de ação bem frenético, muito bem gravado, graças ao Tom Cruise que não utiliza dublê, então consegue gravar alguns ângulos que se tivesse dublê não ia ser bem feito, bem realizado do jeito que é desse filme, né? E também tem alguns toques de comédia que eu não imaginava, e é muito engraçado, dá pra rir bastante, pelo menos eu ri bastante, olha que eu não sou de rir tanto. Então ele é bem equilibrado em cada ponto, né? Bom, o vilão não é tão impactante comparado com os outros vilões que já tivemos nesse universo do Missão Impossível. Eu acho que ele vai ser mais abordado na segunda parte, né? Ele tem o seu momento de tensão e tudo mais, mas eu acho que deixou a desejar do que foram os outros filmes do Missão Impossível, né? Porém, eu acho que a duração desse filme tá muito bom. Assusta um pouco, porque a gente vê 2 horas e 40. Mas não, ele não é enrolado, tem os seus momentos de diálogos, mas você fica preso do começo, meio e fim, né? Ao mesmo tempo que eu falo que tem muita ação, mas ele é equilibrado comparado com os outros filmes do Missão Impossível, né? Porém, entretanto, eu acho que como ele é a parte 1 do 2, ele ainda tem muita coisa a abordar e não tem um final. Igual o Velozes e Furiosos 10 e o Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, não tem final. Mas ao mesmo tempo, ele não corta seco, como a Através do Aranha-Verso, que cortou assim e falou, caraca, acabou assim desse jeito. Então, ele tem o seu corte para continuar na segunda parte. Eu acredito que esse Missão Impossível, assim de contas, vai ser grandioso, vai ser muito interessante demais, né? Missão Impossível, você tem que ter a experiência de assistir nos cinemas, porque ele é impressionante, você vê na tela grande, é muito, muito interessante, né? Até porque você vai querer, às vezes tem muitas pessoas que vão pro cinema mais pelo ator e não pelo filme, né? Eu não sou desse jeito, mas tem gente que vai falando, olha, tem um novo filme do Tom Cruise, vou assistir, né?
Então, eu acho que as pessoas nem lembram muito dos eventos que aconteceram nos outros filmes do Missão Impossível. Eu digo que você vai ter alguns personagens que apareceram nos filmes anteriores do Missão Impossível, mas eu digo que as histórias do Missão Impossível são muito fechadas. Então, se você quiser só assistir esse filme, pode ver, mas claro que vai ter umas conexões bem sutis dos outros filmes passados, né? Isso é meio que óbvio. Aquela cena tão emblemática, tão legal de você assistir no cinema, da moto, ele pulando no penhasco, é tão impressionante que ele atua no ar, você vê, a câmera tá bem próximo. Você sabe quando o negócio é fake, faz na tela verde, quando o negócio realmente é real. Então é impressionante, interessante. E eu falo que tem um toque de 007 nesse filme, né? É um filme divertido para quem gosta de ação frenética, de um pouco de investigação, nesses toques que o Missão Impossível faz muito bem, consegue juntar investigação e ao mesmo tempo fazer um filme frenético, surreal, de filme após filme ser cada vez grandioso. Putz, você vai gostar demais desse filme, eu recomendo fortemente. Os atores que estão junto com o Tom Cruise, né, o Hanks, eles são interessantes, alguns são alívio cômicos, né, o Hack e tudo mais, são legais, são interessantes, só que você não lembra muito deles, né? Você foca mais no Tom Cruise, nas suas aventuras e seus problemas que vão acontecendo ao longo do filme, né? Isso é o fato, mas é um filme divertido. Pra mim, assim, eu saí do filme e falei, caraca, eu preciso ver de novo, porque ele é interessante. É aquele tipo de filme que com uma duração grande, mas consegue aproveitar cada momento do filme. Então isso é super válido, né? É ruim quando você pega um filme longo e você sente que já deveria ter cortado uma grande parte, né? É lógico que nesse filme tem a famosa corrida do Tom Cruise, que cada Missão Impossível, o Tom Cruise sempre quer se evoluindo cada vez mais nas suas loucuras, não utilizando dublê. Então assim, se nesse a gente teve a moto, que pra mim foi o supremo nesse filme, já teve ele segurando num prédio, segurando um avião, entre outros, então ele cada vez quer se superar. Então acredito eu, sem dúvida nenhuma, que ele vai ter nessa parte 2, vai ter uma loucura também. Independente que foram gravados simultaneamente, que a história é toda conectada, mas com certeza ele vai fazer uma loucura sem sombra de dúvidas, né? Então pra mim é um excelente filme, é divertido. Pra mim eu acho que nos pontos mais que eu fiquei assim, tenso todo momento, no momento do trem, eles ficam embaixo do túnel, é aflito, porque se levantar a cabeça vai dar alguma zebra. Então é um momento muito tenso e muito bem gravado, você fica assim aflito, né? É surreal, cada momento, os atores estão muito bem, tá assim sensacional, né? Tá muito bom. Bom, a gente não tá numa época muito boa de filme de ação, tá muito genérico e tudo mais, mas eu acho que Missão Impossível, Velozes e Furiosos e John Wick são filmes totalmente diferentes, mesmo utilizando suas fórmulas, mas sai um pouco da fórmula de ação meio genérico, né? A gente pode pegar o exemplo do Mercenários 4, que parece muito genérico, parece um filme que não tem a mesma essência dos outros filmes do Mercenários, né? Mas de todo jeito, se você gosta de ação, você não vai se arrepender. Principalmente do filme Missão Impossível, que é desse jeito, um pouco mais de espionagem, mas ao mesmo tempo você tem essa loucura que o Tom Cruise faz. Então se você gostou da minha opinião sobre o filme do Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like, beleza? Então é isso, falou e fui!